Aí a gente entra já no assunto do nosso programa, né? Introdução de alimentos na infância. Em que período, que tipo de alimentos, a partir de que idade a criança pode receber outro alimento que não seja o leite materno? Bom, conforme nós falamos no início do programa, a partir dos 6 meses de idade, a criança que recebe exclusivamente o leite materno poderá iniciar a introdução de novos alimentos. Uma introdução de alimentos de forma gradativa e com alguns pontos importantes, principalmente iniciando a alimentação com o uso de frutas. Nós aconselhamos que nos primeiros dias que a criança começa a receber a fruta, ela inicia uma fruta de cada vez, até para testar, né, a tolerabilidade ou intolerância de uma fruta para outra, né, aceitação, se não causa nenhuma alteração, alguma alergia para essa criança. Após essa aceitação, começa-se então a misturar as frutas. Sucos de frutas também inicia-se sempre dando meio água e meio fruta, né? E aos pouquinhos sempre natural. Sempre natural. Então a gente aconselha assim, né? Que a mãe use aquela maçã argentina, que use a laranja do céu, que são frutas menos ácidas, né? O mamão, que é uma fruta que tem uma aceitação boa também. E assim, gradativamente, ela vai introduzindo novas frutas. Concomitante a isso também, inicia-se com a questão das papinhas salgadas, que são as sopinhas. Da mesma forma, se introduz um vegetal de cada vez, vai se introduzindo gradativamente até que a criança já esteja consumindo, né, determinados alimentos na mesma refeição que sejam adequados para ela, como a gente falou, vegetais, né, alguns legumes. Então vai se alternando, inclusive cuidando a cor. Se eu vou oferecer a cenoura, eu não vou oferecer a moranga numa mesma refeição. Então com isso eu vou cuidando para fazer uma harmonia no prato também. Além disso, após os 6 meses de idade, no caso dessa criança que recebeu o leite materno exclusivo, começa a se introduzir outros alimentos, né? Gradativamente vai se introduzindo a geminha do ovo, o caldo de feijão, vai se introduzindo a partir do 7º mês de vida a sopinha da noite. Então, a criança vai chegando num determinado estágio da sua alimentação, aonde que esses alimentos que a gente citou, ela tem uma plena aceitação. Alguns alimentos a gente não aconselha que os pais deem para as crianças, como refrigerantes, sucos artificiais, né? Iogurtes, porque eles têm corante, eles têm produtos que de certa forma são alimentos industrializados. Então, para a criança pode causar alguma intercorrência, né? Intercorrências que vão desde um mal-estar, né? Como até assim um caso de alergia. Posterior a isso, a criança está recebendo essa alimentação branda, calma, sem que tenha nenhum alimento que seja agressivo. O que são alimentos que a gente consideraria agressivo? Alimentos com muito sal, alimentos condimentados, né? Ou com aqueles temperos industrializados que muitas vezes se costuma utilizar na alimentação da família. No caso da criança, nós não aconselhamos que se use. É pouco sal, papinha, sopinha, tudo bem leve. E também, a partir dos 6 meses de idade, vai se introduzindo gradativamente alguns outros alimentos, né? Como um pãozinho, né? Assim, de forma que a criança consiga aceitar todos os alimentos até 1 ano de idade. Vamos ver mais uma pergunta, então, feita aí nas ruas. O ovo pode ser oferecido para bebês? Bom, a gente vê mais uma pergunta com relação à introdução de ovo na alimentação de uma criança, né? Antes, a professora já tinha dito, né, que a gema pode ser introduzida após os 6 meses. O ovo tem alguma restrição, principalmente com questão à clara, então? Como nós falamos anteriormente, em relação à digestibilidade da criança, as proteínas até os 6 meses de idade, elas são mais difíceis de ser digeridas. Após, a criança tem um trato gastrointestinal que vai dar condições para a digestibilidade de proteínas maiores. Então, a gema do ovo, ela pode ser perfeitamente introduzida a partir dos 6 meses de idade, para a criança que recebeu exclusivamente o leite materno. Só que o ovo inteiro nós vamos dar a partir de 1 ano de idade, justamente porque a clara de ovo contém uma proteína que pode ser alergênica, pode ser de mais difícil digestibilidade. Então, a clara de ovo nós vamos introduzir ela a partir de 1 ano de idade.
Uma questão importante que também ficou um pouquinho para trás em relação à introdução de novos alimentos, em relação às carnes. As carnes também, elas podem ser introduzidas, né, a partir dos 6 meses de idade, da mesma forma que os outros alimentos, gradativamente, de forma que a criança consiga receber o alimento. E a questão também da preparação, isso é importante, Rodrigo, porque assim, ó, as mães acham que como o bebê não tem dentes, o alimento tem que ser totalmente liquidificado. Essa questão não deve ser dada para a criança dessa forma. De preferência que o alimento seja amassado, coloque o caldinho, mas para que a criança consiga sentir a textura do alimento. Que esse alimento não seja totalmente liquidificado, que posterior à aceitação de outros alimentos vai ser mais difícil. Ok, vamos ver mais uma pergunta então? Eu gostaria de saber se pode usar mel na alimentação da criança. Essa questão do mel deve ser o terror dos dentistas também, né? Com certeza, o mel, as mães, elas acham que o mel é um alimento calmante. Que calmante? Elas botam na chupeta, elas adoçam sucos, frutas. Não há necessidade de utilizar primeiramente para adoçar esses alimentos. A fruta já tem o seu açúcar natural, que pode ser dado perfeitamente para a criança. Só que o mel, ele pode causar um grande problema, porque ele pode ser portador de uma bactéria chamada Clostridium botulium. E essa bactéria é uma bactéria muito severa, muito grave, que a criança, até o ano de idade, ela não tem condições de digerir, de atacar essa bactéria. E então ela pode ter consequências, inclusive o óbito. Então nós aconselhamos que as mães, até 1 ano de idade, não deem mel para a criança. Não tem necessidade. E o açúcar? Nós temos o refinado, temos o mascavo, da mesma forma. Eles são alimentos cariogênicos, nós não precisamos utilizar na alimentação, porque se a criança tiver uma alimentação equilibrada, balanceada, não há necessidade do uso do açúcar. Nenhuma forma, nem um chocolate, nada nessa questão pode ser dado a uma criança, né? Porque nós estamos falando de frutas, né? Exatamente. A criança, depois de 1 ano de idade, ela começa a ter contato com festinhas, coleguinhas, muitas vezes, nas creches, né? Correto. E alguns levam doces, brigadeiros, chocolates, né? Como trabalhar essa questão, então? Isso é uma questão educativa, né? É uma educação nutricional, na verdade, que deve ser feita com a criança desde pequena. A gente considera que o 1º ano de vida é o ano de ouro da criança. Então, que preferencialmente esses alimentos não façam parte, alimentos industrializados. Porque a formação da criança, dos hábitos no 1º ano de vida, né, a introdução, o receber novos alimentos. Então, alimentos processados, refinados, devem ficar afastados da criança totalmente. Então, como nós vimos, nós temos papinhas, né, que eu posso incluir vegetais, eu posso incluir arroz, eu posso incluir batata, massinha, né? As frutas, que são excelentes fontes de nutrientes e alimentos e as calorias. Então, não tem necessidade de eu ofertar esses alimentos. Posterior a 1 ano de idade, quando as crianças já começam a participar efetivamente desses eventos, como tu citaste, aí se começa a criar uma educação nutricional para essas situações. Então, isso não vai fazer parte todos os dias da alimentação, mas eventualmente, se acontecer, a criança vai consumir um pedaço de torta, um chocolate, mas não deve fazer parte da rotina. E os pais também têm que entender isso, né? Não para acalmar a criança, dar um chocolate, atender aos pedidos delas. Muitas vezes, como nós sabemos hoje que a mulher está efetivamente no mercado de trabalho, em algumas situações, trazer um alimento para casa... É quase uma compensação, né? É como uma compensação. Não é dessa forma. O carinho e o afeto, eles estão acima de tudo, mesmo que seja em pouco tempo. Vamos então conferir essa última pergunta dessa edição do Saúde na Cozinha. Em que momento a criança pode comer os mesmos alimentos que a família?